Bom, caros alunos, vamos então fechar aqui a parte de comparação com um complementozinho do livro nesses slides que eu passei para vocês aqui, tá? Bom, o 7485 ele é um comparador unsigned, né? O somador é signed ou unsigned, ambos, já que os números negativos são representados em complemento 2, o somador faz soma tanto de números unsigned quanto unsigned, tá? Faz com o mesmo propósito, tá? Indiferentemente. Já o comparador, não. Por quê? Porque, por exemplo, vou comparar o número 7 com o número 8. Número 7 com o número 8. Quem é maior, né? O número 8 é maior que o número 7 se os números forem unsigned, né? 8 é maior que 7. Então, 8 é maior do que 7. Mas o mesmo não podemos dizer do menos 8, que é menor do que o 7. Repare, isso aqui é 8 numa representação unsigned. E é menos 8 numa representação signed. Então, quem é maior? Você não pode ter um circuito único com sinal para comparação com sinal e para comparação sem sinal. Porque quando você for fazer uma soma, né? 8 mais 7 daria 15, que é menos 1. Ou seja, a resposta é a mesma, se for signed ou unsigned. Mas comparação não, né? Você tem dois resultados diferentes. 8 é maior do que 7, mas menos 8 não, tá? Então, fura. Como então adaptar? Essa aqui é a nossa transparência agora aqui, esses dois slides aqui, é o seguinte. Como adaptar um comparador unsigned, que é o 7485, para fazer uma comparação signed, números com sinal. Então eu vou apresentar duas soluções. Quais das duas é melhor? As duas são boas, tá? Dependendo da aplicação. A primeira solução é a seguinte. Nós temos esse problema aqui, né? Se eu estou comparando agora números de menos 8 a mais 7, mas o meu comparador é signed, o que eu posso fazer com esses números para usar um comparador signed? Eu posso, nessa primeira solução aqui, nessa primeira solução eu posso fazer uma translação desses números. Os números são tais. Se eu somar uma constante aos dois números que eu vou comparar, não vai afetar o resultado. Que constante eu vou somar nessa primeira solução? Eu vou somar essa constante mais 8. Eu vou somar a ambos, tanto a menos 8 quanto ao 7. Tá? Então, a excursão dos números vira de 0 a 15. Ok? Vira de 0 a 15. A excursão. Então, primeira solução, some 8 a cada um dos números antes de chegar no comparador. E como é que é somar 8? Somar 8 nada mais é... Então vamos somar 8. Somar 8 nada mais é que A3, A2, A1, A0. Vamos somar 8. A0 mais 0, A0. A1 mais 0, A1. A2 mais 0, A2. A3 mais 1, A3 barra. Tá? Somar 8 nada mais é do que inverter o bit mais significativo. Então, para você comparar dois números signed, usando um comparador unsigned, basta você inverter. Primeira solução, basta inverter o bit mais significativo, tá? Basta inverter o bit mais significativo. Então vamos lá. Invertendo o bit mais significativo, essa seria
a, a solução, né? A3 barra A2, A1, A0 comparado com B3 barra B2, B1, B0. Lembrando que esses dois caras aqui são signed, ou seja, vão de menos 8 a mais 7. Ah, se eu tiver dois comparadores em cascata, você vai inverter só o bit mais significativo do estágio mais significativo. Os outros todos você vai manter. Faz o seguinte, faz o cascateamento normal, depois de tudo feito, 0, 1, 0 no estágio menos significativo, depois de tudo feito, aí você inverte o mais significativo, o A7 e o B7, tá? Então essa é a primeira solução, ok? A segunda solução não vai ter hardware nenhum, tá? Mas a gente precisa dar uma pensada. Vamos imaginar o que aconteceria se eu ligasse direto os números signed às entradas do 7485, do comparador unsigned, né? Então tem esse mapa de Carnot aqui. Eu estou pegando só o bit de sinal aqui e fazendo uma análise. Se os dois números forem positivos, ele iria acertar, né? Por que ele iria acertar? Iria acertar porque é uma comparação normal entre os dois, né? O número de 0 a 7, o número de 0 a 7 vai comparar normal. Assim como se eles forem negativos, também, ambos negativos, a comparação também vai ser normal. Menos 1 e menos 2, o menos 1 vai ser maior, ou seja, 1 é maior do que 1, 0, tá? Então daria o resultado correto, né? E aqui, o que acontece se você botar números com A3 igual a 0 e B3 igual a 1? Sempre o A vai ser maior do que o B, né? Sempre o A é maior do que o B. Por quê? Porque o A é positivo e o B é negativo. Mas o que vai acontecer? E aqui, sempre, como o A3 é 1, o A é negativo e o B é positivo. Ou seja, sempre o B é maior do que o A. E aí, o que vai acontecer se eu botar isso direto no 7485? Aqui acerta sempre, aqui acerta sempre, porque é uma comparação normal. E aqui erra sempre. E aqui também vai errar sempre. Por que vai errar sempre? Olha, eu vou dar só um exemplo aqui. Vou pegar um número aqui com A3. 1, 0, 1, 1. Isso aqui é um número negativo. Mas se você botar isso na entrada do 7483, vai acusar que esse número é maior do que 2, por exemplo. Que número é esse aqui? Ele vai interpretar isso aqui como o número 13. 13 é maior do que 2 e vai dar saída A maior do que B. Na verdade, isso aqui não é 13, né? Isso aqui é menos 3. Menos 3 é menor do que 2. Ele vai errar sempre. Sempre vai errar, porque um é negativo, outro é positivo. Para o unsigned, ele vai achar que um é maior ou igual a 8, outro é menor do que 8. Aí ele vai errar sempre, tá? Ora, mas olha só, vai errar sempre uma coisa boa também, porque se eu... Vou fazer o seguinte, e se eu trocar o A3 com o B3, já que ele vai errar sempre? Se eu trocar o A3 com o B3, ele vai acertar sempre, então. Se eu trocar os dois, né? Eu ligar, já estou dando a solução aqui. Se eu, na hora de ligar, eu ligar invertido aqui, pegar o A3, ligar no outro número e o B3 ligar no primeiro. Olha, se eu errava sempre, agora eu vou acertar sempre. E aqui eu troquei 6 por meia dúzia, eu troquei 0 com 0. E aqui eu troquei 1 com 1. Ou seja, eu vou acertar sempre nos 4 casos. Então, olha essa solução. Uma solução enxuta, mas tem que dar uma pensada antes, né? Qual das duas é melhor? A outra pode ser que você tenha caso, tenha que comparar 3 números e talvez precise usar um inversor, tá? Dependendo do problema. Esse aqui é um problema que você comparou 2 números signed usando o comparador unsigned sem
usar qualquer lógica auxiliar, só trocando, fazendo uma ligação cruzada, né? Ligando o receptor no transmissor, como tem quem gosta de usar Arduino aí. Então liga o B3 no A3 do comparador, B3 do número no A3 do comparador e vice-versa, tá? E o resto você liga A2 no A2, A1 no A1, A0 no A0, B2 no B2, B1 no B1, B0 no B0, tá bom? Para essa semana, então, vou passar um exercíciozinho só, tá? E eu já dei uma certa dica. O exercício é aquela unidade de comparação, aquele problema do B sobre 2, né? Só que aí eu quero que vocês façam o mapa, desenho bonitinho. Um exercício só de somador. E o de comparador eu fiz, nesse exemplo aqui, eu fiz a comparação vindo do mais significativo para o menos significativo, tá? Eu quero que vocês façam agora ao contrário, a comparação vindo do menos significativo para o mais significativo. Ou seja, você só vai usar o resultado da comparação do estágio anterior se der igualdade no estágio atual, tá bom? Então, o problema que eu quero é começando aqui do A0 e do B0 indo para o outro. Só precisa fazer um bloquinho desse aqui, tá? Não precisa desenhar dois bloquinhos na solução, não. Desenha só um bloquinho de 4 portas. Não sei se vai dar 4 portas, de cabeça não estou vendo a solução de cabeça, tá bom? 2 exercíciozinhos só para essa semana, tá bom? E o resumo dessa semana pode ser um resumo mais só de anotações de coisas básicas, tá bom? Grande abraço e fique com Deus até a próxima semana.